Vamos imaginar aqui, agora a gente já pensou no cenário que você é presidente. Agora vamos pensar num outro cenário que a gente tem um segundo turno e a gente tem Lula e Bolsonaro. Nesse caso, eu imagino que tu não apoia ninguém. Vamos dizer que você seja o terceiro colocado e tu não foi pro segundo turno. Um cenário Lula e Bolsonaro, eu imagino que tu não apoiaria nenhum nem outro. Tô correto? Igor, o que eu acho é o seguinte, em relação a isso. Quando a gente começa a colocar essas hipóteses de segundo turno, tá, Lula e Bolsonaro, você está aceitando como se fosse um fato inevitável. Eu não gostaria. Mas assim, é o tipo da pergunta assim que eu não respondo. Tá. Exatamente porque eu acho que esse fato é evitável. E acho que o brasileiro não tem vocação para cometer suicídio. Então, se o brasileiro colocar no segundo turno Lula e Bolsonaro, ele está dizendo assim que o país acabou, entendeu? Tá começando suicídio. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Você vai ter alternativa, você vai ter uma situação diferente. Não é possível que a gente chegue nisso. Se chegar nisso, poxa, eu simplesmente não consigo acreditar nisso. Tá. Por isso que é o tipo da pergunta, né? Uma pergunta pertinente, mas não, acho que isso constrói aquela narrativa de que a gente tem que se acostumar com essa ideia. E essa ideia, para mim, é falsa, não vai acontecer. Tá. Então, assim, eu não sei nem se você gostaria de falar sobre isso, mas eu vou perguntar assim mesmo. Sei. Você tá numa pré-candidatura que chama, não é? Isso. São pré-tudo, né? Eu falo até brincando assim, o pessoal me apresenta como ex-juiz, ex-ministro e pré-candidato. Não é porra nenhuma, né? Sim. Mas tá bom. Então, vamos imaginar... Até esqueci o que ia perguntar, caralho. Isso que era uma parada que... Essa é uma técnica também. Deus, O cara ia fazer aquela pergunta... Já tá político pra caralho, já me enrolou, pô. O cara ia fazer aquela pergunta, né, que é matadora. Ai, não, dá uma distraída nesse cara aqui. Fudeu, cara. Quem que seria o ministro da Justiça do Sérgio Moro? Isso é colocar muito o muito carro pra na frente? frente dos bois, né? Mas Isso tem aí alguns nomes? deve ser até a dar azar. O pessoal pergunta quem vai verdade, ser né? ministro da Economia, quem que vai ser não sei o que e tal. Cara, não pode responder esse tipo de coisa, Tinha, porque dá azar. tinha vários caras em 2018. Vários caras não. Tinha o... Esqueci o nome dele. Que no debate só falava no teu nome, cara. Como é que era o nome do cara? Um outro candidato à presidência também. Álvaro Dias? Álvaro Dias. Só falava no teu... Assim, você já tinha conversa... Quando você assumiu o ministério do Bolsonaro ali, essa conversa era antiga? Havia alguma conversa com o Álvaro Dias? Não, Álvaro Dias é um político do Paraná, ele é senador, está até concorrendo à reeleição pelo Paraná. Ou ele falava que tu ia ser ministro, assim, um político, tem uma carreira, um histórico extremamente respeitável, ele sempre defendeu essas pautas éticas, né, de fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, é um grande defensor da Lava Jato, e até um dos motivos pelo qual eu acabei me filiando, inclusive, ao Podemos, né? Ele tem um grupo excelente ali. Na verdade, eu estava como juiz ali durante o ano de 2018, acompanhando as eleições como qualquer outra pessoa. Tá? Eu fui sondado para ser ministro pelo Paulo Guedes há uma semana antes do segundo turno. Tá? Isso foi ele foi lá em Curitiba, foi escondido. Né? O Paulo Guedes. O Paulo Guedes. E a gente... Como que é escondido? É sem avisar pra ninguém, né? Sim. Não, na época também ele já era conhecido, né? Mas acho que ele conseguia... Mas não tinha todos os holofotes em cima dele. E aí ele foi com um amigo dele, que era um amigo comum comigo, e a gente foi lá, um amigo meu fez um churrasco para ele, e a gente conversou e tal, era uma semana antes do segundo turno, e ele disse, o presidente quer te chamar para ministro da Justiça se ele for eleito. Aí eu fiquei de pensar na ideia. Foi um longo churrasco, viu? Sabe que o churrasco começa às 7 horas, foi até às 3, 4 da madrugada. Puta merda, conversaram pra caramba. Caralho. Meu amigo é um grande churrasqueiro, cara bom mesmo. Porra. Na verdade tem aquela história, pra segurar né? vocês esse tempo todo, né? Ou ele é muito lento também. Falam do churrasco gaúcho, mas o melhor churrasco é o paranaense.
Tá bom, vai. Mas enfim. Então, tem que puxar um pouco a sardinha. Claro que tem, claro que tem. Mas enfim, daí ele falou isso, eu fiquei de pensar, mas a gente convencionou que esse convite não seria feito público antes do segundo turno, do voto, porque a gente também não queria influir nas eleições. E até uma outra coisa que o pessoal fala, o Moro influiu, não influí, porque, olha, se eu quisesse ter influído, eu chegava ali em qualquer momento, em 2018, e apoiava um candidato. Até porque nesse momento teu nome tava em alta pra caralho, assim, era uma questão de, assim, nesse sentido, você tinha muito poder, né, de influenciar. Claro. E até vou te dizer o que aconteceu, a gente tinha comprado uma viagem para o exterior, a minha esposa tinha comprado, naquele 2018, a gente ia viajar no dia 28 de dezembro. Ia passar, acho que a primeira quinzena de janeiro no exterior. Então, aí o presidente convidou. Aí, a posse é no dia 1º de janeiro, né? Como é que você vai passar os primeiros 15 dias da gestão fora, né? Aquele período de transição e tal. E aí eu acabei cedendo a minha passagem lá, consegui fazer uma transferência para um sobrinho que foi no meu lugar. Então, assim, não tinha nada pensado de realmente assumir. Agora, aquela história, quando surgiu a oportunidade, é aquele velho drama que você tem, né? Puxa, você não vai abraçar essa chance de fazer algo relevante para o seu país, de evitar a sensação de uma oportunidade perdida. Né? Você vê retrospectivamente, com o conhecimento que você tem hoje sobre o presidente... talvez fosse diferente. Não, talvez não, seria certamente diferente. Mas em 2018 ele tinha acabado de ser eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. E o que eu não concordo também, fez muita coisa errada, ele, foi um desastre. É um desastre, desculpe, sinceridade. Mas quem votou nele não é cúmplice dele. O cara fez uma opção lá. E a outra opção... A gente votou contra alguém, né? Não a favor. Né? A outra opção era... o Haddad, o Lula disfarçado de Haddad. Né? Então, assim, não era uma boa opção também. Quem votou nele, ainda que votou com convicção, votou acreditando numa coisa e depois não se confirmou. Então é cúmplice, porque você elegeu um cara que foi um mau presidente. Você é cúmplice dele? Não é cúmplice dele. Você tomou uma decisão como eleitor. E foi a mesma situação. Eu aceitei ir para o governo, porque achei que tinha uma chance de dar certo. Agora, fui cúmplice das coisas erradas que ele fez lá? Não fui. Cara, todo momento ali dentro do governo, eu sempre defendi o que era correto. E quando ele queria coisa errada, né, eu me opunha a isso. Até que chegou o momento que ele passou por cima de mim lá naquela nomeação do diretor da Polícia Federal, e eu saí.